Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para poder estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus e queremos que Jesus, nesse dia, Ele possa estar abençoando o seu coração profundamente. Que o Senhor seja glorificado. Nós queremos agradecer ao Senhor Jesus por tudo, porque a presença do Senhor é nossa força. E você pode estar aí nesse momento que nós estamos participando aí, juntamente com a maioria dos brasileiros, fazendo mais um jejum, a parte aí para poder buscar a presença de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa falar do seu coração, você esteja orando para que Deus abençoe profundamente o Brasil nesse dia e nós possamos estar sintonizados com o Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma muito especial nesse momento. Aleluia! Nós vamos agradecer a Deus essa oportunidade dessa manhã, permitir que o Senhor Jesus Ele possa estar nos abençoando profundamente e que você fique nesse instante aí também juntamente com os irmãos do Brasil, orando para que o Senhor venha abençoar essa nação de uma tal forma que nós possamos superar esse momento aí difícil e com a graça de Deus, o Senhor sustentar a nação e dar graça para que o Senhor Jesus Ele estabeleça a sua vontade no nosso meio. A vontade do Senhor é perfeita e ela é o que nos interessa, porque o Senhor fazendo a sua vontade, realizando o seu propósito, nós somos um povo abençoado, uma nação abençoada. Que Deus te abençoe profundamente. Então vamos orar agradecendo a Ele essa oportunidade nessa manhã, porque o nosso Deus é vivo. Senhor, nós queremos agradecer a Ti nesta hora por tudo, Te louvar, porque o Senhor é presente nas nossas vidas e o Senhor é que tem sido a nossa fortaleza, a nossa força. Que Jesus possa, ó Senhor, abençoar, que o Senhor possa trazer paz nessa nação, graça, Senhor, diante da igreja, para que possamos passar esse momento, superar esse momento e a igreja do Senhor ser fortalecida na Tua presença, na Tua palavra, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno e o Senhor é nossa força. Que o Senhor abençoe cada brasileiro nessa hora, abençoe a Tua igreja e fortaleça o Teu povo. E também, Senhor amado, nós queremos estar orando pela família do Roberto, que ele partiu, e que a sua família nesse momento, Senhor, possa ser abençoada, que o Senhor fortaleça, Senhor, as meninas, fortaleça a família, e em nome de Jesus repreenda todo o mal, mas que o Senhor abençoe essas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Bom, nós queremos estar glorificando a Deus por tudo nessa manhã, agradecendo a Ele essa oportunidade e sabemos que na presença de Deus a nossa vitória é muito grande. E nós vamos continuar aqui no livro de Mateus,
onde o Senhor ele nos fala de uma forma abençoada. Nós estamos estudando o livro de Mateus na EBD e queremos dar continuidade para que o Senhor Jesus possa nos abençoar profundamente. No capítulo 20, nós temos aqui uma parábola, que o Senhor ele relata a parábola dos trabalhadores na vinha, e aqui o Senhor ele nos mostra algo de forma muito abençoada, que você possa tirar uma lição, tirar assim, um entendimento para a sua vida. Diz assim a palavra, Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Então veja só, o Senhor aqui nessa parábola está nos mostrando que ele, como o rei, porque ele diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então veja bem, Deus começou bem de manhã. Ele começou a busca por trabalhadores, por pessoas que pudessem estar trabalhando na sua vinha bem de madrugada. E ele encontrou, como diz aqui no versículo 3, e saindo perto da hora nona, da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Ele encontrou uns que estavam já de madrugada prontos, eles estavam ali na praça esperando, aguardando alguém para contratá-los. E o Senhor contratou eles e tratou com eles uma quantia em dinheiro. Ele falou para eles assim, eu vou dar para vocês tanto, para vocês trabalharem na minha seara, na minha vinha. E aqueles trabalhadores, eles não tiveram dúvida, eles toparam, eles falaram assim, não, nós vamos estar trabalhando na sua vinha. E aí foram. Mas o Senhor, ele continuou ainda buscando mais trabalhadores, então ele saiu mais tarde, por volta da hora terceira, e ele viu outros que estavam ali ociosos na praça, eles estavam sem o que fazer ali, ninguém tinha contratado eles. Aí o Senhor falou, vocês querem ir, vocês querem trabalhar na minha vinha também? Eles falaram assim, podemos. E o Senhor combinou para eles a mesma quantia que ele tinha combinado com aqueles que começaram de madrugada. E esses aqui começaram bem mais tarde. Então foram também trabalhar, não questionaram. E depois o Senhor ainda no verso 5, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora décima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também na minha vinha, recebereis o que for justo. Então veja só, Deus ainda encontrou mais duas turmas. Mais de tardinha, ele encontrou outros que estavam lá também sem terem sido contratados, e o Senhor combinou com eles assim, vamos então lá para a vinha. Depois, quando faltava uma hora praticamente para terminar o dia, ele chegou para outros e viu que eles também estavam ali ociosos, e o Senhor combinou com eles, vai para a minha vinha que eu vou pagar o que for justo para vocês. Aí, passou o dia, quando terminou o horário dos trabalhadores, aí veio o momento de acertar
Aí o Senhor foi acertar com eles. Então vamos ver aqui no versículo 8. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então olha só, Deus chamou o mordomo dele para poder acertar com os trabalhadores. E como o Senhor mandou que fossem feitos os acertos? Ele falou assim: começa pelos últimos, aqueles que foram chamados por último, até chegar naqueles primeiros que nós chamamos de madrugada. E no versículo 9 diz: e chegando os que tinham ido perto da hora 10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram de que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito a mim fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então veja só, o Senhor, ele fez dessa forma. Ele pagou todos, independente de terem começado mais cedo, ao meio-dia, de tarde, ou faltando uma hora para terminar. O Senhor, ele pagou o que foi combinado. Ele deu para cada um o valor que eles tinham sido combinados. Então, os que trabalhavam o dia todo, começando de madrugada, começaram a reclamar e questionar, porque o Senhor deu para os que trabalharam só uma hora a mesma quantia. Então, eles acharam que isso aí foi injusto. Mas a questão é que Deus, o dono da vinha, ele poderia fazer o que ele quisesse ali, porque ele não estava sendo injusto. Porque ele tinha combinado antes deles começarem a trabalhar, pagar um denário a cada um, um dinheiro a cada um. Então Deus deu para eles o que ele tinha combinado. Ele não pagou nem a mais nem a menos, mas ele pagou o tanto que ele queria. E ele queria abençoar os que começaram bem por último, da mesma forma como ele abençoou os que começaram cedo. Então Deus não é injusto. E assim é que acontece muitas vezes com o coração do homem. Muitas vezes o homem pensa que Deus é injusto quando está fazendo as suas coisas, quando ele abençoa vidas, quando ele abençoa determinadas pessoas. As pessoas começam a questionar: mas por que fulano ele é mais abençoado do que eu? Eu faço muito mais coisas, eu tenho um trabalho muito mais pesado na obra, eu realizo tantas coisas, e outro que não tem tanto compromisso, que às vezes só tem um pequeno compromisso na obra, mas ele está sendo abençoado do mesmo jeito. Sim, o Senhor Jesus, ele não é injusto. O que ele combina, ele faz, ele realiza. Se ele combinou com você abençoar de tal forma, ele vai abençoar. E se ele quiser abençoar outro igualmente, ou dar ainda mais ainda para o outro que fez menos, ele faz o que ele quer do que é seu. Por quê? Porque ele é rei, ele é dono de todas as coisas. Então Deus não é injusto ao acertar a sua bênção, o seu galardão com aqueles que ele chama. Mas no final,
no final disso aqui, o Senhor ele fala algo muito tremendo aqui. No final do versículo 6 ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso tem a ver, né, com esse momento aqui dos trabalhadores? O Senhor ele chama pessoas para o trabalho, ele chama pessoas para poder estar na sua seara trabalhando, mas muitos começam a manifestar aquelas coisas ruins da sua carne na presença de Deus, porque veja só, nesse exemplo aqui, aqueles homens estavam julgando Deus como se fosse injusto, como se Deus fosse mau. Então isso aí já é uma característica que não é boa diante de Deus, porque o nosso Deus é justo, Ele é santo, Ele é correto, Ele abençoa de acordo com a sua vontade, o seu propósito. Está escrito também em 1 Coríntios, capítulo 12, com relação aos dons espirituais. Lá está escrito que Ele dá dons conforme Ele quer, conforme o Espírito quer, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, Ele dá conforme a sua vontade. Então, a um ele dá, por exemplo, o dom de sabedoria, a outro ele dá o dom de profecia, a outro ele dá o dom de cura, a outro ele dá o dom de discernimento de espíritos. Então, essas coisas, essa distribuição que Deus dá dos seus dons, essa distribuição que o Senhor dá, dos seus ministérios, o Senhor ele chama para o ministério, chama para o trabalho, mas ele faz de acordo com a vontade dele, e como ele diz lá em 1 Coríntios, ele fala que ele dá de acordo com o que é necessário, o que é proveitoso na sua obra. Então Deus não é injusto se ele dá para uma pessoa 2, 3 dons e para outra ele dá só um. Deus não é injusto quando ele entrega para determinada pessoa 3, 4 ministérios e para outra ele entrega um. O Senhor não é injusto. Ele faz de acordo com o que ele vê que é necessário e da forma como ele sente que a pessoa será responsável naquele trabalho. Você veja só, com relação aos talentos, são 5 talentos que o Senhor tem para poder distribuir no meio da sua igreja. 5 talentos. E esses 5 talentos de Mateus, aqui, quando ele fala, que a um ele dá 1 talento, a outro 2 talentos, outro 3, 4, 5 talentos, chega a 5 talentos. Você vê a resposta disso no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Você pode ver ali que ele diz ali que tem Ele mesmo, o Senhor, Ele dá para a sua igreja uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então são 5 talentos que o Senhor tem para poder distribuir e levantar para poder edificar a sua igreja. Porque a finalidade desses ministérios, como está escrito em Efésios 4, a partir do 11, a finalidade é para ele dar o crescimento para a igreja, para o povo crescer, amadurecer e chegar até a estatura completa de Cristo. Então, irmão, quando Deus ele derrama na sua seara, Ele dá na sua seara, Ele distribui na sua seara os seus dons, quando Ele distribui as suas bênçãos, quando Ele distribui o que Ele deseja no meio do povo, entre o povo, Ele faz com justiça, faz com sabedoria e faz com entendimento, e Ele faz o que Ele quer do que é seu.
porque é dele, ele dá a quem ele quiser, ele opera da forma que ele quiser. Então nós não temos, como diz a Escritura, como é que o barro pode falar para o oleiro, por que me fizeste assim, por que fizeste a minha vida desse jeito? O vaso não pode perguntar para Deus por quê, mas o oleiro tem poder de fazer do vaso o que ele quiser, a forma que ele quiser, o jeito que ele quiser, porque ele é rei, ele é dono, ele é Senhor. Então, analisando essa parábola da vinha aqui, relacionada com as outras escrituras, você pode ver que Deus é justo na sua obra. Então, você estando na igreja, você estando em ministérios, você estando recebendo dons espirituais, recebendo a palavra de Deus, você não deve ficar questionando por quê. Você deve simplesmente se alegrar. Você deve sentir prazer na sua vida, alegria na sua vida, de Deus ter escolhido você para estar fazendo, ainda que uma pequena coisa no reino, mas isso será uma obra gigantesca, porque a mesma recompensa que o Senhor der para aquele que tiver 5 ministérios e operar, ele vai ter a mesma bênção, a mesma proporção de bênção para você, ainda que você esteja somente fazendo alguma coisa que você considera pequena demais, que você acha que não tem valor, mas para Deus tem valor. Existem tantos exemplos aqui na Bíblia de pessoas que viveram a vida toda, foram escolhidas por Deus para fazer só um detalhezinho. Você vê o caso de Ana, aquela mulher, que ela estava no templo, ela servia a Deus no templo com orações e jejuns. Agora, quem dá valor a um ministério desse, quem dá valor a um trabalho desse? Uma mulher que ficava no templo sem ninguém contemplar, sem ninguém assistir, sem ninguém aplaudir, sem ter ninguém para poder celebrar. Ela ficava sozinha no templo, servindo a Deus com jejuns e orações. Ela não tinha espectadores, ela não tinha assistentes, ela não tinha ninguém para poder ficar ali batendo nas suas costas, dando palmadas nas suas costas e falando: muito bem, Ana, você ora, intercede. Não, mas ela fazia aquilo ali com prazer. E ela fez isso por volta de mais ou menos uns 84 anos que ela fez isso diante de Deus. E sabe qual foi o momento culminante desse ministério dela? Foi quando Maria e José vieram apresentar Jesus, quando ele tinha nascido, e ela olhou para aquele bebê, aquela criança, e falou: agora os meus olhos viram a salvação do Senhor. Ela teve o privilégio de poder ver Jesus ali, aquela criança ali nos braços de Maria, e ela pôde falar e suspirar: os meus olhos viram o Salvador. Então, nós muitas vezes ficamos pensando assim: mas eu faço tão pouco na obra, o meu trabalho é tão pequeno, e tem outros aí que fazem tantas coisas, que estão o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias envolvidos na obra. Não, Deus vai dar a recompensa. Mas o Senhor, Ele fala na sua palavra que o seu galardão Ele tem para você que é fiel. Então, o que mais conta na obra de Deus é você olhar para o Senhor e ver que o Senhor é fiel, que Ele não é injusto, que Ele, se Ele tem abençoado você com determinada coisa que você considera pequena, saiba que Deus está dando o melhor para você. E Ele vai te recompensar da melhor forma, porque nesses casos aqui dos trabalhadores,
os que trabalharam 1 hora só no finalzinho do dia, eles receberam a mesma quantia que aqueles que trabalharam o dia inteiro, desde madrugada. Então, não se inclua nessa turma que trabalha de madrugada e depois reclama, questiona e diz ainda que o Senhor é injusto, que o Senhor distribui de forma injusta os seus dons, que Ele distribui de forma injusta os seus ministérios. Não, Deus não é injusto. Ele faz tudo da forma correta e certa. E se Deus está abençoando você em tal ministério, faça o melhor. Se Deus deu a você um ministério que é considerado pequeno, mas faça o melhor, porque Ele vai ter a mesma recompensa daqueles ministérios mais atuantes. Deus não é injusto e Deus te abençoará muito. E prosseguindo aqui, no livro de Mateus, no capítulo 20, nós temos também um pedido aqui feito a Jesus, e eu queria que você observasse esse pedido. A partir do versículo 17, podemos ver o seguinte: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, nesse momento aqui, nós vemos que já está chegando a hora de Jesus ir para a cruz. Está chegando o momento dele ser crucificado. Era um momento assim crucial ali, um momento difícil, um momento que Jesus iria ser sacrificado para a redenção, a nossa redenção, a salvação de muitos. Então era um momento ali de estar ligado nisso, era um momento ali dos discípulos estarem sintonizados e ao lado de Jesus, eles estarem ali firmados com Ele. Era um momento assim de pensar, não, mas vai ser um momento muito complicado, porque o Senhor vai ser açoitado, Ele vai ser maltratado, Ele vai ser cuspido, Ele vai ser entregue para a morte e morte de cruz. E então vamos estar ali junto com o Senhor. Mas veja só, num momento, eu quero que você preste atenção, num momento desse, um momento crucial, um momento em que Jesus estava se preparando para morrer pelo seu povo. Aí olha só como que acontece no meio dos discípulos, veja só. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Então veja só, aquela mulher chegou ali, ela era mãe de 2 discípulos. Então olha só a preocupação dela, ao invés de estar preocupada com o que iria acontecer com Jesus e o que iria acontecer naqueles dias. Olha só a preocupação dela. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe, o Senhor falou com ela assim: o que você quer? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Então veja só, a mãe desses discípulos chega ali para Jesus com uma preocupação. Ela queria que os seus 2 filhos, um assentasse à direita e outro à esquerda dele no reino dele.
Aí Jesus vira para ela e fala assim: você não sabe o que você está pedindo. Mas será por quê, né, que o Senhor falou assim: você nem sabe o que você está pedindo? Olha só, no verso 22, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Muitas vezes as pessoas chegam para Jesus e fazem pedidos, mas elas mesmas nem sabem o que elas estão pedindo. Elas nem sabem como estão orando diante de Deus. Muitas pessoas, se você parar aqui, você vai ver que hoje mesmo tantas pessoas oram de forma errada, pedem a Jesus de forma errada, pedem o que não devem. Existe um detalhe aqui que Jesus fala que ele tem um batismo com o qual ele ainda iria ser batizado, e era o batismo de fogo. E existem, né, esses batismos. Existe o batismo nas águas, existe o batismo no Espírito Santo, e existe também o batismo de fogo. Poucas pessoas buscam esse batismo de fogo, porque muitos não sabem nem o que é o batismo de fogo. O batismo de fogo é aquele que dá capacidade para poder morrer por Jesus. O batismo de fogo é aquele que é o da cruz, que Jesus foi batizado ali na cruz com ele. E se você ver, né, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora porque estenderia muito, mas dois, né, que pediram esse batismo, eles foram passados ao fio da espada. Está lá no livro de Atos, poucos dias depois de Jesus ter sido crucificado. Então Jesus falou para assim: você não sabe o que você está pedindo. Então nós precisamos, irmãos, orar, buscar de Deus com sabedoria, com entendimento. Por quê? Porque muitas vezes pedimos coisas que nós não vamos suportar. Pedimos coisas que nós não teremos condições de fazer. Você não deve propor para o Senhor coisas que você nem sabe se você vai ter condições de fazer, de realizar. Muitas vezes no nosso coração vem tanta vontade de servir a Deus, vem tanta vontade de fazer algo para Deus, que nós oramos e buscamos e pedimos e Deus nem mexe. O Senhor nem mexe com um dedo ali em cima, porque Ele sabe que não vai dar certo na nossa vida. Ele sabe que isso não é o propósito dele para a nossa vida. E Ele sabe que nós não teremos condições nenhuma de fazer aquilo que nós estamos pedindo. Eu posso dar um exemplo para você, um exemplo material para você entender o que estou falando. Existe um momento que uma pessoa, um servo de Deus, pode orar a Deus e falar assim: Senhor, eu quero evangelizar todos, ou pelo menos 50% das cidades mineiras. Se o Senhor me abençoar e der na minha vida determinada bênção, eu vou, evangelizar 50% das cidades mineiras. Eu pergunto, essa pessoa, se ela não tiver estrutura para isso, ela vai conseguir realizar essa proposta diante de Deus de evangelizar 50% das cidades mineiras? Irmãos, nós temos de fazer pedidos ou propostas para Deus dentro daqui da nossa realidade no Senhor. Agora, se o Senhor nos chamar para isso, aí a nossa capacitação vai vir dele para isso. Aí o Senhor nos capacitará para fazer o que Ele chamou para ser feito. Mas você se propor a fazer algo muito grande, muito além das suas forças, que vai muito além da sua capacitação, e você não tiver o chamado de Deus para aquilo,
com certeza você vai falhar e nem começar. Então é isso que eu estou falando. Jesus falou com essa mulher: você nem sabe o que você está pedindo. Olha só, continuando, para você ver. No verso 22, então, Jesus respondeu e disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Então Jesus pergunta para eles, para os dois discípulos: vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eles falaram: podemos. E disse-lhes ele: na verdade bebereis do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso serviçal. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja só, Jesus, ele mostra a realidade. Ele mostra a realidade. Ele falou: olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então eles falaram: podemos. E eles beberam o cálice, eles foram mortos pelo nome de Jesus. Porque Jesus, o cálice dele foi a cruz, foi a morte de cruz. E eles foram mortos também porque falaram que podia beber o cálice. E eu pergunto para você: você pode também pedir com insistência ao Senhor o batismo de fogo? Muitas pessoas pensam que o batismo de fogo é aquele, o que eles chamam aí de reteté, né? De ficar vibrando no Espírito, pulando no Espírito. Não, o batismo de fogo, meu amigo, é capacitação para morrer por Jesus. Eu pergunto: você está disposto a isso? E nesse tempo agora que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo na Terra, que a gente nem sabe ainda se já é o início ou se é já a preparação para a grande tribulação. A Bíblia diz que no período da grande tribulação muitos vão morrer pelo nome de Jesus. Aí vão precisar realmente do batismo de fogo. Então, prosseguindo aqui, porque não temos tempo assim para explicar detalhadamente, mas já dá para você ter uma ideia aí, né, de que você deve pedir ao Senhor aquilo que você tem condições de estar fazendo e operando. Agora, quando o Senhor te chama e designa você para fazer determinadas coisas, então não se preocupe, porque Ele é que vai fazer através de você, te capacitar e te dar condições de fazer. Então são duas situações diferentes. Quando você se propõe e quando Deus chama e te envia, é diferente. Então aqui o Senhor Jesus, ele finaliza essa questão falando com os discípulos nos versos seguintes: olha, no meio dos gentios, no meio dos homens aí, os poderosos, eles dominam sobre os menores, eles dominam sobre os que estão debaixo deles, né, e subjugam e fazem o que querem. Mas na igreja, no meio do meu povo, no meio dos meus discípulos, a situação é diferente. Quem quiser ser maior, quem quiser ser grande, seja o que serve, seja aquele que se prostra e serve na minha presença. Então, se você quiser ser considerado grande no reino de Deus, ser considerado uma pessoa de destaque,
Então sirva, humilhe-se, considere os outros melhores do que você, considere os outros maiores do que você. Não faça do jeito que o mundo faz, porque o mundo ele julga que são maiores aqueles poderosos, os que têm condições, os que pisam. Mas no reino de Deus é aquele que humilha, esse será exaltado. Então a situação é essa. Não podemos querer fazer como subiu no coração dessa mulher com relação aos filhos dela. O que é ser colocado uma à direita e outra à esquerda? O melhor lugar de honra. Ela queria para os filhos a posição melhor, acima dos outros discípulos. Mas o Senhor falou assim: olha, não compete a mim te fazer, como Jesus estava falando ali, como homem ali, como homem. Ele falou: não compete a mim fazer isso. Então, eu deixo para você essa palavra dessa manhã, aí finalizando o capítulo 20. Jesus, ele é maravilhoso, ele é digno, ele é santo e ele opera grandemente nas nossas vidas. O Senhor opera sinais tremendos e profundos e nós queremos estar servindo o Senhor com alegria no nosso coração. Então, que você possa ir mastigar, estudar novamente, a palavra da vinha e ver, que Deus não é injusto, ver tudo isso que nós falamos essa manhã e com relação também, ao momento, você deve saber viver cada momento. Os discípulos ali, aqueles dois ali e a sua mãe não souberam viver o momento ali. O momento era de estar concentrados ali na morte de Jesus e a mulher preocupada em se colocar acima. Então são situações diferentes. Então que Deus possa te abençoar, fortalecer o seu coração e vamos agradecer a Deus por mais essa escola dominical e que o Senhor possa estar fortalecendo a sua vida profundamente. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por essa manhã diante de Ti, agradecemos a Ti porque a Tua palavra é viva, eficaz e ela produz um efeito muito grande nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Finalizou.